Opa! Aqui é o Fernas e vamos a mais um vídeo mais sombrio esse. Vou deixar a luzinha mais apagada aqui. Vamos falar de Tzimisce, VTM V5, a V5 aí de Vampiro à Máscara. Vamos falar do clã Tzimisce, que ele está naquele livro dos Companions, né? O último ali do livro dos Companions. E vamos falar deles, né? Já iniciando aí a página do Tzimisce, né? O Tzimisce, eles são conhecidos como aqueles que aí é bem difícil de escrever, né? T-Z-I-M-I-S-C-E, né? Tzimisce. Eles são conhecidos como talvez um dos vampiros mais cruéis que existem, tá? Certamente os poderes deles levam a esse lado, né, extremamente cruel, né? E a gente vai chegar lá, vocês vão entender por quê, né? Os Tzimisces antigamente eles eram um dos principais clãs ali do Sabá, né? Junto com os La Sombras, né? E todo mundo aí que conhece um pouquinho da V5 sabe que os La Sombras foram para Camarilla, né? E os Tzimisces foram para os anarquistas, tá? Os Tzimisces hoje fazem parte do grupo anarquista, nesse contexto aí, dado que o Sabá se tornou outra coisa, mas eu vou explicar isso em outros vídeos. Depois, quando eu começar a falar de lore, eu vou falar das seitas, tá? Mas a ideia é que o clã Tzimisce, ele é um clã, ele tem esses poderes aqui, ele tem animalismo, né? Então ele tem esse controle dos animais, ele tem dominação e ele tem metamorfose, tá certo? Que é aquela disciplina do Gangrel, né? Do Gangrel. Ah, mas e a vicissitude? A vicissitude virou amálgama da metamorfose, tá certo? Ela vai ter poderes dentro da metamorfose, tá certo? O Tzimisce sempre foi um clã que ele tem aquela presença, né, de poder, né, de líder, e sempre aquela coisa muito creepy, né, muito destrutiva, muito cruel, por ele não ter muita compaixão com os outros, né? A vicissitude, o poder deles essencialmente é sobre moldar os ossos e os músculos da pele deles ou até da vítima, tá? E quando você faz na vítima, isso normalmente está associado a coisas horríveis, tá? Então, ele é realmente um dos clãs mais monstruosos, onde eles criam monstros, literalmente, com vítimas, e eles se tornam monstros também, se eles quiserem, tá? Então, se você pensar sobre monstro, esse é o clã que define, tá, a ideia. Então, assim, o Tzimisce, de forma geral, a ideia dele, o clichê por trás dele, é que ele é um monstro, tá certo? Ele é muito cruel, tá bom? A maldição do Tzimisce é a ideia de que ele está sempre tendo que se rodear a sua origem, tá? Ele tem uma origem que pode ser uma terra natal dele, pode ser pessoas de uma etnia específica, pode ser grupos, enfim, diversos que lembrem alguma coisa especial dele, a terra natal dele, né? E ele precisa ficar rodeado dessas coisas quando ele dorme durante o dia. Então ele precisa ter humanos ali do lado dele que lembrem da terra natal dele, tem a etnia da terra natal dele quando ele dorme, ou ele precisa enfiar um membro do corpo dele, um braço, uma perna, ou até o corpo inteiro numa terra, no solo que é originalmente da terra natal dele. Enfim, ele precisa fazer isso. Se ele não fizer isso, quando ele acordar na noite seguinte, ele vai perder força de vontade, tá certo? Essa é a ideia. E a compulsão dele é a ideia de colecionador, tá? Ele vai, quando ele fica ali na compulsão, ele quer adicionar coisas a esse local dele, digamos assim, tá? Os arquétipos dele, um é o landlord, que é exatamente o grande proprietário de terras, né? Aquele cara que tem, né, toda terras e coisas do tipo. Um líder de gangue, né? Um líder de forças especiais, né? Coisas do tipo, né? O grudge bearer, né? O que eu entendo aqui é um cara que
que gosta de conflito, né, de briga, né? Exatamente, de vinganças e tudo mais. Então, assim, todos os arquétipos deles são arquétipos de pessoas violentas, tá certo? De pessoas violentas, criminosos, né? Coisas bem sérias aí, tá certo? E isso aqui é um dos monstrinhos que eles conseguem criar, né? Tá vendo como são feitos com seres humanos, ó, tem uma boca aqui, um nariz, aqui tem um outro rosto, dá pra ver que são duas pessoas aqui tem um outro rosto, aqui tem um seio, aqui tem corpos, tá vendo? Vários braços, ou seja, vários seres humanos misturados aqui. Isso aqui é essencialmente um golem de carne, né? É uma coisa extremamente cruel aí, né, deles, né? E aí eles colocam algumas criaturas aqui que eles costumam criar, inclusive com rolagem de dados, né, para você colocar na campanha se eles resolverem lutar, né? Tem esse Voz aqui, que é o pior de todos, né? Que ele é super poderoso, tá vendo? Ele rola 10 dados, né? Então, o que significa essa anotação aqui? Physical 10 significa que qualquer teste que você for rolar para ele, que envolve os atributos físicos, são sempre 10 dados para atacar ou para se defender, tá? Que é bastante. Ele tem 14 de vida, que é vida para dedéu. Tá? Então, ou seja, já esse cara aqui, ele tem 4 dados, né? Então, assim, eu vou atacar um cara desse aqui, eu tenho, sei lá, força com briga, eu tenho 3 de 3, então eu tenho 6 dados. Agora, para me defender é destreza com atletismo, aí digamos que eu tenha 2 e 1, eu tenho 3, em vez de 6 dados, eu tenho 3 para me defender. Então eu vou ter 6 para atacar, mas 3 para me defender. Aqui, esse cara sempre vai ter 4. É uma forma de uma ficha simplificada, ao invés de eu ficar abrindo ataque e defesa, né, strength, a força, a briga, a destreza, o atletismo, eu simplesmente faço, ele sempre rola 4 dados, tá certo? E aqui no caso, como é um bichão super mega master blaster poderoso, ele sempre vai rolar 10 dados, tá certo? Ou seja, é um puta de um bichão. Isso aqui, se você bota contra uma party, você tem que botar contra uma party. Quando botar contra um jogador, ele provavelmente vai morrer, tá certo? E aí tem os poderes, as disciplinas, né, que vieram a mais aqui, e eu vou colocar aqui vou direto para a ala deles aqui, que é a metamorfose, né, o Protean, né. Basicamente eles são amálgamas, que são a vicissitude que está dentro lá do Protean, né? Aí ele tem um aqui que é a vicissitude, com amálgama com dominação 2, que você precisa ter. Basicamente, o que faz esse poder? Você tira um ponto de atributo seu físico, tá? Precisa ser ou de força, destreza ou vigor, e você faz alguma coisa com ele, tá certo? E o que pode ser essa alguma coisa com ele? Ou você leva ele para algum outro atributo, que pode ser físico, ou pode ser social ou mental, você pode mudar sua aparência, por exemplo, com ele, né? Ou você cria coisas, como por exemplo, cria uma arma, né? E aí ele está dizendo que a arma vai dar mais 2 de dano e tal. Cria uma armadura para te ajudar a te proteger. Pode mudar a sua aparência, porque ele deixa isso bem claro. Ou faz alguma coisa criativa. Você poderia até eventualmente se curar um dano agravado, né? Usando esse poder. Mas lembrando que sempre tem um custo. Você tira de um atributo para jogar um outro, e o máximo de trocas que você pode fazer é o seu nível de metamorfose. Então, se você tem nível 2 ou 3 de metamorfose, você só vai poder fazer 2 ou 3 trocas, tá certo? E você nunca pode fazer um atributo ser menor que 1. E ainda tem uma outra exceção, que se você for um Nosferatu, por exemplo, e tiver esse poder, por algum motivo, você não pode mudar a sua aparência, você não pode melhorar a sua aparência, você só pode encobrir a sua identidade, mas você não pode ficar mais bonito, tá? Aí você tem o Flash Crafting, que é essencialmente o mesmo poder, só que você faz dos outros, tá? E aí o que isso implica é que você está dando dano no outro, tá certo? O outro pode tentar resistir, tá? Que é um teste de estamina com resolve contra o seu teste, e aí a diferença, a margem do sucesso vai ser dano agravado nele. Se ele não resistir, a defesa é 0, vai ser dano agravado direto na pessoa, tá certo? E se ela for um mortal, ela só se cura com cirurgia, tá? Com extensa cirurgia. Então é um ato extremamente cruel. Inclusive, se você fizer isso em mortais, você provavelmente vai ganhar manchas na humanidade e coisas do tipo, tá bom? E você tem o nível 4, que é o Horrid Form, a forma horrenda,
que você se transforma num monstro, tá certo? Você se transforma num monstro e isso vai te ajudar a ser mais forte aí na luta, tá certo? E o nível 5, que é um só com a terra, né, o One with the Land, que você precisa ter aquele poder da metamorfose, que é muito usado pelos Gangrels, de poder dormir debaixo da terra, que é o Earth Meld. Você pode se misturar ao ambiente que você está, ao seu domínio. Então, por exemplo, você pode você se dissolve e e dorme nas paredes da sua casa, ou dorme no chão, entendeu? Virando parte do chão, ou vira uma água, vira parte da água que está ali na banheira, enfim, do banheiro, qualquer coisa assim, e você passa a noite daquele jeito, mas é um pouquinho difícil de acordar, mas obviamente você dificilmente te identificariam ali dentro desse lugar, porque você estaria totalmente escondido nesse domínio, tá certo? Então, assim, essa é a ideia do Tsimisi, tá? Sempre pensem nele como um vampiro bastante cruel, tá? E que faz criaturas. Eles normalmente são bons vilões para as crônicas, porque eles conseguem ter esse lado de antagonismo muito fácil, né? Porque eles são monstros, né? Então é muito fácil de você imaginar um Tsimisi como um grande vilão, tá? Isso é muito fácil. Colocar eles como heróis na sua aventura, heróis não, porque não tem heróis no mundo dos vampiros, mas colocar eles como personagens do seu vampiro é complexo para essa questão da humanidade. Você tem que tomar cuidado para não exagerar no uso da vicissitude em outros, né? Exatamente para não arrebentar com a sua humanidade aí durante o seu personagem. Lembrando que a humanidade é a coisa mais importante da sua ficha. Tá certo, gente? Então é isso sobre o Tsimisi. Espero que vocês tenham gostado. Dão um like no vídeo, se inscrevam aí no canal, rumo aos 1000 inscritos. E agora tá faltando só falar do La Sombra e dos Hecatas, tá? Que eles vêm em livros aí à parte, e eu vou tentar falar deles até o final do ano. Vamos ver se eu consigo. E depois aí o ano que vem fica para falar de lore. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e tchau!